Bom, pessoal, meu nome é Laura, eu sou mãe de 2 crianças, eu tenho o Lucas, hoje ele tá com 5 anos, eu tenho a Júlia, que é uma bebezinha de 1 ano e 7 meses. E o meu objetivo aqui é compartilhar com vocês as minhas experiências como mãe. E o vídeo de hoje é para você, mãe, que está passando dificuldades com relação ao sono do seu bebê. Quem me acompanha sabe que eu abordo vários assuntos com relação ao bebê, com relação à maternidade, e um dos principais assuntos que eu tenho abordado no meu canal é com relação ao sono do bebê ou sono da criança. E eu vou falar uma coisa para vocês, é incrível a quantidade de mães desesperadas com relação ao sono do filho, que o bebê não tá dormindo, que o bebê não consegue tirar as sonecas do dia, que o bebê dá muito trabalho na hora de pegar o sono, como fazer o bebê dormir a noite toda, e o bebê não dorme nas sonecas, e ele não dorme bem à noite, acorda várias vezes, a mãe que está cansada de ter que dar o colo, é muito bom dar o colo, é uma delícia, é um afago que a gente tem com o bebê, só que chega uma hora que o bebê cresce e ele começa a ficar pesado e a mãe começa a ter dores pelo corpo. Enfim, são inúmeras dificuldades que as mães têm com relação ao sono do filho. Isso envolve aí toda uma estrutura familiar, porque a tal da privação do sono deixa qualquer pessoa maluca. E principalmente a mãe, que além de dormir, né, que ela precisa de dormir, ela tem outros 1000 afazeres para fazer, né? Cuidar do bebê, cuidar da casa, tem a mãe que trabalha fora, e juntando com essa questão do bebê não dormir bem, vira realmente uma loucura. Eu costumo dizer que a maternidade, né, quem tem filhos, quem é mãe, seja a mãe que gere uma vida, seja a mãe de coração, é a maior bênção do mundo. Filho é a maior preciosidade que a gente tem. Eu, como mãe de 2, para mim, uma das melhores funções que eu exerço na minha vida, né, se não a melhor, é ser mãe. Você aí que está me assistindo, agradeça a Deus todos os dias, porque isso de fato é uma bênção que Deus te deu. Só que a gente que é mãe tem o outro lado, que é esse lado do sono, das dificuldades diárias, né, do dia a dia, com relação à questão de alimentação, de rotina, como lidar com o bebê. Então, a maternidade, ela envolve aí muitos assuntos que, para muitas mães, né, é tudo muito novo. E o novo, às vezes, assusta a gente. Quando tá tudo bem com o bebê, ele tá ganhando peso normalmente, tá indo mensalmente lá no pediatra, tá tudo ótimo com o desenvolvimento dele, eu costumo dizer que a maior dificuldade que tem na maternidade é você lidar com o sono de um bebê ou de uma criança. Eu falo isso porque eu tenho 2 filhos, então eu sei o quão difícil é, né? É a questão da privação do sono. Né? Não é que é difícil, o bebê não dorme, tudo bem, vamos levar numa boa. O problema não é esse. O problema é que quando o bebê não dorme, a mãe não dorme. Quando a mãe não dorme e o bebê não dorme, o pai também tem dificuldade para dormir. E nisso também, os outros filhos, né, os irmãozinhos da casa, também acordam com o choro. Então, se você parar para pensar, vira um ambiente muito estressante, um ambiente onde todo mundo fica agitado, fica nervoso, e quando você vai olhar lá no fundo o que está acontecendo, tudo gira em torno do sono do bebê. Então, esses vídeos que eu faço para vocês, com relação a técnicas de ensinar o bebê a dormir sozinho, com relação à rotina do bebê, ao ritual do sono, não tem como eu fazer esses vídeos que sejam por pouco tempo, 1, 2 minutos. Por quê? Porque o sono do bebê, ele envolve diversos pontos que têm que ser trabalhados para que você chegue em um resultado positivo com o seu bebê no futuro. Vamos citar um exemplo aqui de quando nós adultos estamos com sono. Né? A gente fica mais agitado, a gente fica um pouco sem paciência, doido para ir dormir. A gente entende essa sensação de estar com sono. O que a gente faz? Se arruma, né? Se prepara, coloca o pijama, escova os dentes, enfim, toma um banho, deita na cama e vai dormir. Agora vamos colocar aí num bebê. O bebê, ele não entende as emoções dele.
Um bebê, ele não consegue compreender ainda o que ele está sentindo. Então, vocês imaginam um bebê quando está com sono, aquela sensação com a cabecinha pesada, aquela irritabilidade, e ele não está entendendo o porquê. E daí, o que ele faz? Ele chora. O bebê chora, chora, chora. E a mãe, né, começa a ficar ali, né, um pouco agitada com relação a esse choro do filho, sem entender o que ele está sentindo. Aí, suponhamos que seja fome, não deu a mamadeira, não é a mamadeira, enfim. Toda a família pensa muito em outras questões e não se liga no sono. E aí, se ligou no sono, suponhamos, vamos colocar o bebê para dormir. O que a mãe faz? Começa a balangar no colo. Ou então, não, ele não tá dormindo. A mãe vai lá, coloca no carrinho e começa a balangar o carrinho. E o bebê chorando, chorando e ficando cada vez mais irritado com o choro. Ah, não deu certo no carrinho? A mãe vai lá e tenta caminhar e cantar uma musiquinha com ele na sala de casa. Ah, também não deu certo. Por último, eles pegam o carro e vão sair com o bebê para dar uma volta no quarteirão para ver se o bebê dorme. Aí o bebê dorme de cansaço, de estresse e de literalmente cansaço mesmo, porque ele chorou tanto, mas tanto, que com aquela volta lá do carro, ele foi e dormiu. Então, por que eu tô falando isso? Para você ensinar um bebê a dormir sozinho, por exemplo, não adianta você pegar a técnica de ensinar a dormir sozinho e colocá-la na prática. Existem outros pontos que você tem que se preocupar para que essa técnica no futuro dê certo. Se a gente conseguisse conversar com o bebê, seria tudo mais simples, não é mesmo? Mas a gente não conversa, ele ainda não fala e não entende nossas palavras. Então a saída que a gente tem, qual que é? A gente conversa com o bebê através de ações. Vou te dar um exemplo que é com relação ao ritual do sono. Esse ritual são ações que você vai criar e você vai praticar todos os dias antes do seu filho dormir. Para você criar ele, você tem que levar em consideração vários fatores da sua casa, do seu ambiente familiar, da sua estrutura familiar, né? Então você cria esse ritual do sono e coloca ele em prática. Não queira que esse ritual do sono, para que o bebê entenda que deu certo, funcione no primeiro dia, não. O primeiro dia que você começar a criar esse ritual do sono, o bebê vai dar trabalho do mesmo jeito. No segundo dia que você criar esse ritual, o bebê também vai dar trabalho do mesmo jeito. No terceiro, vai dar trabalho? Vai, mas vai dar menos, um pouquinho só. No quarto também vai dar um trabalhinho. E no quinto dia que você vai estar ali fazendo aquele ritual do sono antes de botar o seu bebê para dormir, ele vai começar a entender o seu bebê o seguinte, ele vai pensar dessa forma: uai, a minha mamãe me colocou no trocador, mas ontem ela fez isso comigo também, então agora minha mamãe vai me dar a naninha. Olha a naninha aqui. Ah, então agora ontem minha mamãe fez isso também. Minha mamãe colocou no trocador, me deu a naninha. Ah, já sei, agora minha mamãe vai apagar a luz do quarto. Ah, e agora eu tô lembrando, a minha mamãe vai andar comigo no quarto cantando a musiquinha tal. Eba, eu vou ser colocado para dormir. Então, à medida que você vai colocando em prática esse ritual do sono, o seu bebê passa a entender que, de acordo com uma ação atrás da outra, ele vai entendendo, ele vai gravando essas ações, se adaptando a elas e acostumando a elas, e saberá que o próximo passo é ser colocado no berço para dormir. Assim como também uma criança maior. Você faz esse ritual, né, de acordo com a idade da criança e começa a praticar com ela todos os dias, e quando ela for para a cama, ela vai mais calma, ela vai mais ligada de que está na hora de dormir. E isso ajuda o bebê demais. Você imagina aquela mãe lá atrás que eu tava falando, que tava lá balangando, aí não deu certo, aí colocou no carrinho, aí também não deu certo. Aí depois colocou no carro, na sala, enfim. Pensa só no bebê, ele se perde. Ele fica sem saber o que ele vai fazer. O que ele vai fazer então? Ele vai chorar cada vez mais alto e mais nervoso. Aí ele entra naquele estado vulcânico e não tem quem aguente, né, o bebê. Você tem que levar em consideração de que o ritual da soneca, né, do dia tem que ser diferente do ritual da noite. Por quê? Para o bebê entender que aquele ritual que está sendo feito ali é o ritual da soneca, ou seja, ele já vai entender com o passar dos dias que ele vai ser colocado no berço para dormir, mas não por muito tempo, não pela noite toda. Já o ritual do sono noturno, quando você praticar com ele antes dele dormir, ele já vai entender aquelas ações, ele vai entender que, opa, agora eu vou deitar no berço e eu vou dormir a noite toda. É isso que o bebê entende.
Outro ponto também no ritual que você tem que se atentar é com relação à idade do bebê. À medida que ele vai crescendo, você vai alterando esse ritual. Vou dar um exemplo para vocês. O Lucas, à medida que ele foi crescendo, eu fui alterando o ritual do sono dele, de acordo com a faixa etária. O ritual dele que ele tem hoje de 5 anos é diferente do ritual de 2 anos, que era diferente do ritual de 9 meses, que era diferente do ritual de 5 meses. Então, à medida que o seu bebê vai crescendo, você vai reparando se aquele ritual está adequado para a idade dele. À medida que ele vai se desenvolvendo cada vez mais, talvez seja o momento de você fazer uma pequena alteração nesse ritual. Ou então aí você faz um teste, não deu certo? Então volta atrás no ritual antigo e assim vai. Então eu falei um pouco sobre o ritual do sono porque vai ver você, mãe, nunca tem ouvido falar no ritual. Então não basta só utilizar a técnica para dormir, precisa sim preocupar com o ritual. E outro ponto também muito importante é com relação à rotina do bebê. Como é que está a rotina dele de alimentação? Como é que está a rotina de sonecas? Tá dando tudo certo? Você tá achando que ele tá ficando mais irritado durante o dia? Os horários estão bem ajustados? Então a rotina também é muito importante que você se atente a ela. Para quê? Para que o ambiente, com o passar do tempo, fique mais harmonioso. Porque um bebê que tem rotina, a tendência é que ele passe o dia mais tranquilo. Quanto mais o bebê tenha os horários bem ajustados, quanto mais ele tem a alimentação e as sonecas dele bem definidas, tudo fica mais tranquilo. O ambiente familiar, ele tende a ficar mais harmonioso. Fique calma, não entre em desespero. Dá trabalho mesmo ensinar um bebê a dormir sozinho, dá trabalho ajustar essa questão de horários com o bebê. Eu falo para você ficar calma porque eu já passei por isso e eu sei que não é fácil. A gente tem um tanto de coisa para fazer durante o dia e o bebê, quando não dorme, deixa a gente maluca. A gente sem dormir fica realmente nervosa, a gente fica esgotada psicologicamente, esgotada fisicamente. Então, o mais importante de tudo aqui é para que você entenda que um bebê, ele vai precisar de tempo para compreender o que você, mãe, está falando para ele. Então, o ritual do sono, por exemplo, ele não vai aprender no mesmo dia, como eu falei. Vai demorar aí uns bons, longos dias para ele aprender. Ele vai entender aqueles rituais com o passar das semanas. Vou dar um exemplo bem específico aqui. A técnica com relação a ensinar o bebê a dormir sozinho para até 4 meses de vida. Ela é uma excelente técnica porque ela não deixa o bebê sozinho no berço chorando. No momento que o bebê chora, a mãe pega ele para acalmar ele. Mas o que ela faz? Ela não balança no colo. Mas o bebê não tá ali chorando no berço sozinho. Primeira coisa que a mãe faz é pegar o bebê no colo. Agora, veja bem, se você, mãe, decidir, começar essa técnica, a primeira coisa que você tem que colocar na cabeça é a seguinte: vai ser extremamente difícil. Não vai ser fácil. Vai ser muito, muito, muito difícil. Eu tô falando aqui que vai ser difícil, mas quando você iniciar a técnica, a mensagem que você vai mandar para mim vai ser: Laura, tá difícil demais. O meu bebê chorou demais, muito mesmo. Mas você tem que entender o seguinte: você tá ali com ele. Você pega ele no colo e segura ele. Você não tá deixando ele dormir sozinho e ele está sentindo que você tá ali com ele. Agora, por que ele vai chorar? Ele está acostumado com o balançar do seu colo. A vidinha toda dele, ele está ali. Todo dia dormindo ali no aconchego do colo da mãe. Ou então tá ali no carrinho, dormindo no carrinho. E de repente, tudo muda. A mãe começa a técnica de colocar ele no berço e aí ele vai se assustar. Não vai ser fácil no primeiro dia, não vai ser fácil no segundo, não vai ser fácil na primeira semana. Mas assim como o ritual do sono que eu falei para vocês, que com o passar dos dias o bebê vai entendendo, o mesmo serve para a técnica. Com o passar das semanas, o seu bebê vai começar a entender aquele processo dele dormir sozinhos. O que eu quero deixar claro aqui é que não vai ser fácil. É um processo demorado, é um processo muito difícil, mas quando vem o retorno positivo, quando você põe o seu bebê para dormir, depois lá de 20 dias tentando, ir lá do lado e pegando no colo um tanto de vez, e você cansada, com sono,
quando você põe ele no berço, na primeira noite que ele fica quietinho e dorme sem a necessidade de você pegar ele no colo, gente, é uma felicidade muito grande. É uma felicidade enorme. Então, o que eu tô querendo dizer aqui pra você, mãe, é o seguinte, que as técnicas de ensinar o bebê a dormir sozinho, elas são excelentes, porque quando ele aprende, né, a dormir sozinho, ele consegue pegar no sono mais rápido. Quando ele acorda de madrugada, a mãe não tem que embalar ele no colo. Por quê? Porque ele já sabe dormir sozinho. Então, eu tô aqui como uma palavra para te ajudar, para você se concentrar, ter a persistência e a consistência de repetir sistematicamente o método todos os dias. Eu falo isso tanto para o ritual do sono, quanto para a rotina, quanto para a questão de ensinar o seu bebê a dormir sozinho. Enfim, eu falo isso com relação a todos os assuntos que envolvam o sono do bebê. Persista e mantenha a calma. Vai dar certo, confie, acredite. Aqui em casa deu super certo. A Júlia, ela demorou 15 dias para aprender a dormir sozinha, desde bebezinha, ela e o Lucas também. Eu sempre fiz as anotações de tudo. Quanto tempo durou a mamada, quanto tempo dormiu, quanto tempo tirou aí das sonecas total no dia, como que foi o sono noturno. E isso, com o passar do tempo, foi me ajudando a quê? A entender os meus filhos. Porque não adianta só conversar com eles, com essas ações que eu falei para vocês, sem eu mesma entender como que eles funcionam. Então, além de você observar ele, o comportamento dele durante o dia, essas anotações ajudam muito a você entender quando ele está com sono, quando ele está com fome, qual que é o melhor horário para ele dormir à noite. Enfim, eu tô aqui fazendo esse vídeo para, como eu falei, te dar um apoio, você ir se manter firme e persistir. Persista. É muito difícil lidar com o sono, mas tem saída. Veja aí os resultados positivos de muitas mães que têm rotinas bem estabelecidas com os filhos, que dormem bem, que quando chega durante a madrugada os bebês acordam ou as crianças, eles voltam a dormir sozinho. Tem muitas mães que são contra isso tudo que eu falei. Tem muitas mães que têm uma outra metodologia de lidar com os filhos, que é fazer a cama compartilhada, que é não estabelecer horários, né, com relação à rotina, que é não ter ritual. E eu respeito muito essas mães. Por quê? Porque cada uma cria o seu filho do jeito que achar melhor, do jeito que bem entender. Então, o que eu estou passando aqui são as minhas experiências, os meus estudos com relação à questão do sono do bebê. Eu tenho 2 filhos, são filhos diferentes, foram bebês totalmente diferentes um do outro, em que eu coloquei em prática, né, todas essas técnicas, esses rituais, e deu muito certo. Então, quanto mais a gente compartilha, né, resultados positivos, a gente está aí ajudando o próximo e o próximo nos ajudando. É isso então. Se você conhece mães, famílias que estejam passando por dificuldades com relação ao sono do bebê ou da criança, compartilhe esse vídeo com elas. Faça esse vídeo chegar nas mãos das pessoas, das mães que precisam desse tipo de incentivo e desse tipo de ajuda. E se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva para que você possa receber os próximos vídeos. Tchau, tchau!